Oi gente, tudo bem? Meu nome é Bruna e eu tô aqui hoje para mostrar para vocês tudo sobre esse aspirador robô da Multilaser. Se você quer saber mais sobre ele, fica aqui nesse vídeo que eu vou te mostrar cada detalhezinho dele. Vamos mostrar Você vai fugir com o celular, Vento? Ó. Filho, deixa eu... Tá mostrando como tira um lenço um lenço umedecido do pacote? Como que tira? Como? Assim que tira? Mostra lá pra câmera como que tira. Assim, mostra. Fala, oi, gente. Como que tira o lenço umedecido do pacote? Hã? Como que tira? Como que tira? Assim? É? Você é muito inteligente. E puxa. Puxa. Esse aspirador robô, ele é ótimo para quem tem pet, criança em casa. Eu comprei ele com a intenção de conter os pelos do nosso gato. A gente tem um gatinho aqui em casa e ele solta muito pelo, principalmente na época do calor. E aí quando a gente teve o Bentinho, né, que é o nosso filho, eu senti a necessidade de ter um aspirador aspirando a todo momento essa casa. Então, tipo assim, a gente aspirava, digamos que todos os dias com um aspirador normal mesmo. Tinha dias que não dava, né? Então, esse aspirador começou a suprir esses dias que não dá, então ele mantém. Então, para quem tem criança é ótimo, porque ele vai manter a sua casa limpa. É importante ressaltar que ele não é um robô para fazer a limpeza pesada da sua casa. Aqui em casa, como eu uso ele? Eu faço a limpeza pesada da casa, aspiro até com um aspirador normal mesmo, manual. Passo o pano, tiro o pó, tudo mais. E depois que eu limpei a casa, o nosso gato continua circulando, andando pra lá pra cá, então ele continua soltando pelo. E aí é pra isso que eu uso esse aspirador, pra ele manter a casa limpa. Então ele não é um aspirador pra limpar a sua casa ou pra fazer faxina na sua casa. Ele não vai cumprir essa função. Ele é um aspirador pra manter a sua casa limpa. Então, quanto a isso, ele supre a necessidade e eu não tenho que reclamar quanto a isso. Ele realmente pega tudo quanto é pó e pelo e é maravilhoso. Bom, eu vou para as dúvidas que geralmente a galera me pergunta muito, que é quanto tempo ele demora para carregar e quanto tempo ele demora aspirando a casa toda, quanto tempo dura essa bateria, né, após colocar ele para circular pela casa. Então vamos lá. Para carregar, ele demora em torno de 4 horas. Então são 4 horas carregando na tomada. Ele é a bateria, ele tem uma bateria aqui atrás, bem nessa setinha. E ele demora 4 horas para carregar. E após essas 4 horas carregando, quando ele é novo, o meu já tem um tempo, ele já tem um ano e pouco. Quando ele é novo, ele dura 2 horas a bateria dele circulando pela sua casa aspirando. O meu, hoje eu computei as horas e deram esse tanto de horas aqui. Eu coloquei ele, era 12:06 e ele parou de aspirar, era 1h35, se eu não me engano. Vou colocar aqui os horários, então ele durou aproximadamente 1h30, ou seja, a vida dele de bateria, né, já não tá tão boa quanto no começo, então não tá durando mais 2 horas, já tá durando 1h30, mas ainda assim, pra eu que tenho um apartamento de 59 metros quadrados, tá ótimo, ele supre a minha necessidade, ele vai em todos os cômodos. E quando eu quero focar em um cômodo apenas, que eu acho que ali tá com mais quantidade de pelo e pó, eu simplesmente fecho as portas dos outros cômodos e deixo ele circulando só nesse ambiente. Então,
esse foi o tempo que ele tá durando após um ano de uso, basicamente. Uma outra dúvida que um pessoal teve também quando eu falei que eu tinha esse aspirador robô era se ele precisava dessas 2 horas para aspirar a casa inteira. Isso vai depender muito de como sua casa tá em pó, em poeira, pelo e o quão grande é a sua casa, né? No meu apartamento, que tem 59 metros quadrados, ele supre, eu deixo ele, eu gasto as 2 horas dele, eu ligo ele e esqueço ele andando pela casa. Quando eu vou pegar ele, ele já acabou a bateria dele. Então eu deixo ele andando as 2 horas. Então depende muito. Se você tem uma casa muito grande, ele não vai suprir a necessidade da sua casa muito grande. Seria melhor se você colocasse ele num cômodo, ele limpa ali, mantém, depois você põe ele em outro. Então fecha as portas, só que aí você vai precisar das 4 horas dele carregando e tudo mais. Ou de 2, né? Não sei, né, como você tá financeiramente. Mas talvez ter 2 numa casa grande seria o ideal, tá? Porque ele talvez não vá suprir a sua necessidade. Tem um outro ponto dele também, que quando ele acaba essa bateria dele, né? Quando ele descarrega, ele tem um sensor, ele fica pitando pela sua casa. Então, às vezes, você não sabe onde ele parou, né? Ele descarregou em algum cômodo que você não viu ele indo pra lá, sei lá, debaixo da mesa, debaixo da cama, debaixo da cômoda, em algum local. Então, ele fica ali apitando por um tempo. É uns apitos pausados, né? Pra não ficar enchendo o seu saco ou o seu ouvido. Mas ele faz alguns sons pausadamente. E é pra você encontrar onde ele parou, basicamente. Então, talvez ele tenha parado debaixo da cama, debaixo da cômoda, debaixo da mesa e você não viu. Então, ele apita pra te informar aonde ele tá e você ir lá buscar ele pra colocar ele pra carregar. Então, isso é muito legal dele também. Já falando de debaixo da cama, que eu toquei nesse assunto, é importante você pesquisar a altura desse robô. Porque, por exemplo, a minha cama é uma cama box baú e ele não entra debaixo. Então, se eu quero retirar os pós, as poeiras que ficam debaixo da minha cama, eu preciso passar uma vassoura e depois um pano e tudo mais, porque ele não entra lá dentro, ele é maior, eu acho que ele tem 8 centímetros, alguma coisa assim, ou mais, e a minha cama é menor. Então vamos lá agora para as diversas funções que ele diz ter, né, e eu vou comentar cada uma delas, da minha opinião, do que eu acho que realmente ele entrega ou não. Ele diz que ele é um aspirador que varre, que aspira e que passa pano. E eu vou comentar essas 3 características dele, tá? Que varre. Gente, o sensor dele de varrer é basicamente essas espátulazinhas aqui, que são tipo umas vassourinhas, tá vendo? Elas estão um pouquinho esgarçadinhas, mas depois eu vou dar uma dicasinha que tá, inclusive, no manual dele, que a gente pode fazer pra corrigir. Então, assim, ele vai catar todos os cantinhos da sua casa, porque enquanto ele tá caminhando pela sua casa, essas espátulas estão girando. Então, ele vai pegar todos os cantinhos da sua casa, porque enquanto ele tá aspirando, essas cerdas, né, essas espátulas, elas servem para exatamente pegar e passar pelos cantinhos, pelas quinas das paredes, né, da casa. Então, ele vai puxar toda essa sujeira de cada cantinho que ele for passar. Cada cantinho que a parte arredondada dele, né, não consegue encostar. Então, as cerdas, né, as espátulas, pega a sujeira e ele aspira aqui pra dentro. Então, como função varrer, ele realmente cumpre muito o que ele promete e eu não tenho o que reclamar. Esse é o apito dele, inclusive. Nessa função de varrer, essas flanelinhas, no manual vem uma dica de que se elas entortarem, né, porque elas são tipo um plásticozinho, são umas cerdas, né, então se elas entortarem e tudo mais, você pode lavar elas com detergente neutro e água morna, que a água morna vai fazer elas voltarem ao formato delas original. Então, a dica do manual é essa, a água morna faz elas voltarem ao formato original delas. Agora, na questão aspira. Pra aspirar, como eu mostrei, é nesse buraquinho aqui. Ele suga por ele, então vai passando pela sujeira tudo e ele vai sugando por aqui. Na função dele é aspirar, eu também não tenho o que comentar, o que reclamar, na verdade. E ele tem esse sensorzinho aqui, ó, que é como se fosse um para-choque de carro. Então, é isso que faz ele circular pela casa. Então, quando ele encontra uma parede ou alguma barreira, ele simplesmente bate na coisa, né, o para-choque dele, essa partezinha preta, e faz com que ele recue e vá para o outro lado, ou gire, ou vá em uma nova direção, que não fique ali parado, né, aspirando num lugar parado. Então, é como se fosse um para-choque dianteiro do carro, né,
ele tem também, e é esse sensor que faz ele recuar e andar pela casa. E agora na função passar pano nele. Gente, eu vou confessar, eu usei uma vez só essa função passar pano nele, porque eu não curti. Eu não curti porque na minha casa eu tenho vinílico, e quem tem vinílico com textura vai me entender. Ele é um piso que suga muito e não deixa, se você não passar um pano mais úmido mesmo, ele não vai absorver aquele pano que você tá passando. Então, como ele é flanelinha, eu vou deixar uma foto aqui pra vocês de como ele é com essa flanelinha por trás dele, né, que vai colado aqui. Tem até uns velcros aqui, ó, 2 velcros, tá até inclusive bem sujo, e 2 velcros, são 4 velcros. Cola a flanelinha, vem essa flanelinha no kit dele, molha essa flanelinha com o produto que você quiser, com o cheirinho que você quiser, e ele vai ficar aspirando pela casa. Como o meu piso vinílico é assim, ele não tem muita eficiência, sabe, na função passar pano pra mim, então eu mesmo prefiro pegar o rodo com pano e passar. Então na função passar pano eu fico devendo pra vocês, porque eu não curto por conta do meu piso. Talvez quem tem um porcelanato, um piso frio, algo mais liso, né, goste mais. No meu caso, na minha experiência, não foi boa. Então, eu usei uma vez só e eu nunca mais usei. Nem sei, inclusive, onde tá a flanelinha dele. Então, agora a gente vai falar sobre as 3 funções que esse aspirador robô tem para aspirar a sua casa. Quais são as formas que ele aspira dentro da sua casa? O percurso que ele percorre enquanto ele está aspirando a sua casa. Então, ele tem 3 funções. Ele tem o modo automático, a limpeza de canto e a limpeza de local específico. Então, essas são as 3 formas que ele aspira. Eu vou deixar aqui do lado também uma fotinho com todas essas funções dele, né? Essas 3 funções. Qual é a ordem que ele segue? Então, ele sempre vai seguir os ciclos de automático, espiral, cantos e espiral, e depois volta tudo novamente. Aqui na imagem dá para ilustrar melhor como é que vai ser essa função, esses ciclos que ele vai seguir. E são esses os ciclos que ele segue pela casa. Então, ele vai seguindo, vai rodando, né, no modo espiral, vai batendo nos cantos, no modo automático. Então, ele vai seguir essas funções, tá? Uma outra característica desse aspirador robô é a função anti-queda. Se você tem escada na sua casa ou algum degrau, alguma coisa que possa cair esse aspirador enquanto está aspirando, saiba que ele não vai cair, porque ele tem um sensor anti-queda que capta piso escuro, piso claro, tamanho de degrau. Então, se ele, através desse sensor, identificar que tem um degrau ou um piso escuro, um piso claro, algo assim, em um momento de queda, ele vai parar e voltar e ir para outro canto. Então, ele não vai cair. Esses sensores, né, eles estão aqui por debaixo, então tem como você ajustar conforme o seu degrau, se ele for longo, se ele for curto, então você ajusta nesse sentido aqui. Ele tem uma setinha que ele mostra exatamente a unha da pessoa, que você ajusta. Todas essas informações tem no manual. O manual é muito didático, muito simples de entender, tem muito desenho, muita ilustração, então dá para identificar e se familiarizar com ele. Eu vou falar sobre mais um tópico que eu acho muito importante falar e que eu acho que as pessoas também têm muita curiosidade, que é um tópico que as pessoas curtem saber, né? Que seria o barulho que ele faz enquanto aspira, mas antes eu queria dar 2 dicas para vocês. A primeira é: levante todos os objetos que estão no caminho dele. Se tem cadeira, se tem fio, se tem sapatos, todos esses objetos, coloque eles para cima, tirem eles do caminho, porque assim o robô vai ter uma eficiência mais aguçada no momento de aspirar. Então isso é muito importante. Levanta as cadeiras, tira tudo do caminho dele, que ele vai conseguir fazer um serviço melhor, né? E a segunda dica que eu dou, que eu já falei aqui no começo desse vídeo, é: se você quer que ele capriche mais em um cômodo, como ele não é um aspirador que você programa os cantos que ele vai aspirar, porque saiba que existem esses aspiradores que você programa, só que não é um preço tão acessível como esse, né? A gente tá falando de um mais manualzinho, né? Mais em conta. Como ele não é um robô programado, né? Em quais cantos ele vai aspirar, é importante que, se você quer que ele capriche em um cômodo mais, porque aquele cômodo tá mais sujo, a criança, um bebê vai passar mais por esse cômodo, tranque as outras portas que você não quer que ele passe. Tranque assim, feche, né, gente? Não precisa trancar com a chave, porque... Entendeu, né?
fecha as portas, para que ele fique só ali. Então, ele vai bater na porta e vai voltar pro cômodo que você quer que ele aspire, que ele capriche mais. Então, essas são as duas dicas que eu dou. E agora um pouco mais do barulho. Eu vou deixar um vídeo aí pra vocês do barulho que ele faz. Eu acho que vai dar pra ter uma noção de como ele é. Assim, minha opinião, eu não acho que ele faça um barulho como um aspirador manual normal. Não acho. Esses aspiradores são muito mais barulhentos. Mas ainda assim ele faz um barulho, tá? Ele não é silencioso, nada disso. Então, mesmo assim, ele faz barulho. Então, é esse, pessoal, o barulho que ele faz, né? Como vocês podem ver, ele não é tão silencioso assim. Mas não é um barulho que me incomode no dia a dia. Tem hora que o neném tá dormindo, e aí eu desligo ele pra não ficar esse barulhão. Mas ele, como eu disse, ele não é tão barulhento quanto os aspiradores convencionais. E agora também eu vou deixar um vídeo dele, que eu aspirei nessa 1h30 que foi, e eu vou mostrar pra vocês eu tirando tudo que ele aspirou na minha casa. Então ele tava vazio, o compartimento dele tava vazio quando ele começou a aspirar, e esse é o resultado dele aspirando 1h30. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenha sido muito didática e muito explicativa. Eu quero que vocês saibam que se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que eu vou responder todo mundo. Eu gostaria muito que vocês dessem um curtir nesse vídeo, vocês se inscrevessem nesse canal e que vocês compartilhassem com aquele amigo ou aquela amiga que tá querendo comprar esse aspirador robô ou que tá querendo comprar algum outro com uma dica. Eu também vou deixar aqui embaixo o link de compra do site onde eu comprei esse aspirador robô. É um site confiável, que é o Amazon, foi onde eu comprei. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar aqui que eu estou à inteira disposição. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.